Mas estamos estudando a doutrina do engano. O homem, ele está nessa condição do engano desde aquele fatídico evento que ocorreu lá no Jardim do Éden. Quando ele foi enganado, ele tem já essa tendência ao engano. Ele tem um coração que é enganoso, desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. Então, como diz o Dadá, é mamãozinho com açúcar para o diabo vir e enganar a galera, porque a galera já quer ser enganada. A turma já me engana que eu gosto, eles querem ser enganados. E por isso que ele faz só apenas um trabalho de manutenção do sistema de engano. O crente, porém, contudo, no entanto, ele tem a mente de Cristo. Ele é iluminado. Ele não apenas é iluminado, como ele ilumina. Ele conhece a verdade, ele é liberto pela verdade. Aí a coisa fica mais complicada para Satanás. Ele tem que refinar os seus ataques, ele tem que refinar a forma como ele tenta manipular os nossos pensamentos. Cheguei, tá? E ele faz isso de maneiras, isso é bom, de maneira consistente, persistente, full-timeica, de uma forma elaborada. Nós aprendemos lá naquele versículo de 2 Coríntios 2:11 que nós não desconhecemos os desígnios. E a palavra desígnio aqui é algo que é customizado, vamos colocar assim. Ele customiza o engano para cada crente. Ele já, como é que fala? Ficar assim, tipo, olhando. Vigia. Ou por observação. Por observação, eu queria outra palavra, mas essa é. Por observação, ele vai, e pelo conhecimento que ele tem da história da pessoa, ele sabe quais as tendências, né? O que é que pega mais para cada um. Se é dinheiro, se é sexo, se é orgulho, se é poder. E ele ataca cada um naquela área que ele tem maior predisposição para cair e onde o êxito dele pode ser mais vantajoso. E a área onde ele mais ataca, nós temos aprendido, inclusive vamos aprender hoje, vamos ver hoje, a área que mais tem que ser protegida é a nossa mente. Isso é tão óbvio, tão fato, que até o mundo que não conhece Deus tem aquele ditado que mente vazia, oficina de Satanás. E isso a gente observa também com as pessoas que Deus chama e as pessoas que Satanás chama para trabalhar para ele. A gente já comentou sobre isso em outra escola mental. Quando Deus foi chamar lá como é que chama lá? O Gideão, ele estava trabalhando, ele estava pilando lá alguma coisa. Sempre que foi chamar o Pedro, ele estava lá puxando rede. Então sempre que Deus chama alguém, ele está ocupado. Agora sempre que Deus convoca alguém, é a turma de maconheiro na esquina, fazendo nada. É o que a palavra chama de os filhos de Belial, né? Sempre que vai rolar uma avacalhação na Bíblia, ele vai lá e convoca os vagabundos que não estão fazendo nada. Mas só você deu um exemplo do Pedro e tudo, qual que você falou aí que era o que estava à toa? Foi quem? Não tem N passagens nas escrituras, você basta procurar filhos de Belial. Um deles que eu me lembro é a turma que ficou zombando do Eliseu, por exemplo, é um deles. Tem também lá no livro de Juízes, quando eles vão esquartejar alguém. Ele sempre chama por, tipo assim, no trabalho, né? Ele sempre convoca quem não está fazendo nada. Eu não estou fazendo nada, você também. Mas mas quando a nossa mente sempre está ocupada, deixa eu falar, ele morreu recente aí, né? Cabeça da gente. A nossa mente não para. Para. Não. A nossa mente não para. É raro eu não consigo lembrar de uma vez em que eu não estivesse pensando em nada. Só de você olhar para alguma coisa, eu já vejo ali uma casa cheia de amor.
Eu estou vendo coração para todo lado. Corações ali na janela. Na grande. E se você não estiver pensando de uma forma consciente, você acaba processando alguma informação de uma forma inconsciente. A forma como a luz está incidindo na janela, ela está dando um reflexo ali na almofada, a cor da almofada, o Isaac com o pé em cima ou não em cima do sofá, a Elaine atrasada ou não, o Rafa concentrado ou não, o pastor quieto ou inquieto, a luz, a cor, o cheiro. Às vezes a gente está aqui no estudo, tem aquele cheiro de pão de queijo queimado, então sempre tem uma informação que está chegando. Não faz mais. Bom dia. Uma informação sempre está chegando. Bom dia. Então nós estamos sempre trabalhando, sempre processando algo. Bom dia. De uma forma consciente ou inconsciente. Então a nossa mente dificilmente está vazia. E quando nós não estamos enchendo-a por nós mesmos, alguém vai se propor a enchê-la. Ou a palavra de Deus, ou o Satanás. É aquela história lá de Deuteronômio. Nós temos sempre dois caminhos. Nós temos sempre o caminho de vida e o caminho de morte. O caminho da verdade que te liberta, ou o caminho do engano, que nós já começamos a ver, ele só se aprofunda. É Isaías 26:5, que é um versículo que o pastor Geraldo gosta. 26:3, da mente firme. Tu, Senhor, 26:3. Você uma vez citou esse versículo em alguma pregação. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente é firme em ti. A palavra aqui é traduzida a propósito, mas no hebraico é mente. Aquele cuja mente é firme em ti, porque ele confia em ti. Ou seja, quando você tem a mente firmada em Deus, 26:3. 26:3, Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente é firme, porque ele confia em ti. No hebraico é até aquele cuja mente é firme em ti. Então, eu estou lembrando que eu li isso no outro dia. Você mantém, conforme a gente já conversou aqui, os seus olhos em Jesus Cristo, olhando firmemente para Ele, e isso exige disciplina, isso exige concentração, isso exige esforço. Que a questão da salvação, a obra consumada é uma coisa, mas a vida cotidiana com Deus é outra. A vida cotidiana com Deus é uma situação que exige empenho, que exige perseverança, que exige disciplina, e isso vai ser galardoado. É isso que vai diferenciar o status entre crentes e crentes durante a eternidade. E eu penso também que o serviço. Porque quando você vai em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, o Paulo ele convoca Timóteo a ser tal qual 6 metáforas que ele usa. Como que um soldado, como que um atleta, como que um lavrador, como que um obreiro, como que um vaso e como que um servo. Então, aquilo que vai ser premiado, aquilo que vai ser galardoado lá no Bimar, lá no Tribunal de Cristo, é exatamente o quanto eu revelo o meu amor e gratidão por Deus, que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, é o quanto eu ando na senda, como dizem por aí, no caminho do Senhor, estreito. É a questão de vida pessoal com Deus. O soldado é uma pessoa que ele vive debaixo de regras, ele vive sob hierarquia e ele cumpre ordens. Então ele é uma pessoa disciplinada. E Deus nos convoca então através da carta de Paulo para Timóteo a sermos pessoas disciplinadas, a estarmos envolvidos apenas. Quer ver? Vamos ler os versículos aqui. 2 Timóteo 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2 Timóteo 2, de 3 a 7. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo, o objetivo do soldado, é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é estefaneado, ele não recebe o Stefanos, a coroa, se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera, eu amo esse versículo, pondera, primeiro que o verbo é lindo, né? Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Então, essa vida cotidiana que nós somos chamados a ela, pelo Senhor, pelo Espírito, é uma vida que exige a disciplina do soldado, o comprometimento do soldado com aquele que o arregimentou, está sob ordens e obediência a ordens, exige a disciplina do atleta. Já vi esse pessoal, vai ter a Olimpíada aí o ano que vem. 4 anos antes o pessoal já está se preparando. Vai lá, malha todo dia. Eu sei que, por incrível que pareça, eu já fui da Federação Mineira de Atletismo. Eu gostava daquele negócio de pular plinto, sabe? Trampolim, aquelas coisas. Eu tenho certificado. É mais inacreditável ainda. Eu tenho o certificado da Federação de Educação Física. Eu gostava de ginástica de solo. Aquele negócio difícil de argola. Você fazer um L em cruz na argola, exige, mas na época era magrinho. O palitinho. Eu não tinha essa barriga de tanquinho que eu tenho hoje. Então, exige, você tem que ir lá, tem que gastar tempo, tem que gastar horas, exige uma disciplina. Você tem que ter uma dieta. Ou seja, o atleta é uma pessoa disciplinada. É uma pessoa que tem um objetivo. Eu quero uma daquelas medalhas, eu quero estar lá no alto do pódio. Então, para alcançar aquela Stefanos, aquela coroa, aquela premiação, ele não somente tem que se preparar e ter disciplina durante esse processo, como ele ainda tem que jogar segundo a regra. Gol de mão não vale. Só o do Maradona, na Copa de 86. Mas tirando isso, você lembra? Tirando isso, o atleta ele só é coroado se ele joga segundo as regras. Por isso que tem o doping, tem a análise, eles olham lá a foto, se não estava nenhuma, na Fórmula 1 tem essa questão, se não tinha nenhum senão técnico no carro, ou até o piloto pesa também. Vocês já viram que ele se pesa, eles vai com capacete, sobe na balança, tem que estar dentro de um peso. Esse pessoal que mexe com luta também tem as faixas de peso. Existem regras. O atleta tem que estar submetido a ela. E o lavrador é aquela pessoa que, para colher, ele tem que ser perseverante, ele tem que ser cuidadoso. Eu acho que é uma das funções mais penosas que existem no mundo, é mexer com campo, com agricultura. Está exposto a perder tudo se o tempo não ajudar, se não chover na hora certa, ou se chover demais, ou se tiver um granizo, sei lá, qualquer coisa. Sem contar que ele tem que estar lá todo dia, arrancando o que não precisa, os capinzinhos, as ervas daninhas, molhando, cuidando, até que a coisa dá fruto. Então o lavrador é uma pessoa que é muito perseverante, é muito metódica, é uma coisa muito. Tem sofrimento mesmo, porque o que inicia esse contexto participa dos meus sofrimentos. Então, a vida, Jesus Cristo fez essa promessa para a igreja, no mundo tereis aflições. A vida, o cotidiano após você nascer de novo, é um cotidiano pesado. É um cotidiano que exige o empenho de um soldado, de um atleta e de um lavrador. Eu que
abominava a profissão de lavrador. Falei, nunca jamais, graças a Deus eu não sou um lavrador. Agora eu vejo que eu sou um, né, do mundo espiritual. Isso a princípio me entristeceu. Mas o Senhor nos convoca para aquilo que nós não temos as nossas próprias aptidões, então isso faz com que nós dependamos dele, que a nossa suficiência vem dele. Isso está escrito em algum lugar do Novo Testamento. A minha suficiência vem de Deus. Oi? Coríntios. E aí, em algum Coríntios. Mas a nossa suficiência vem dele. Então é dele que nós dependemos. E essa luta, quando eu comecei esse estudo, eu fiquei até meio desanimado. Falei, me desnasce de novo, Deus. É muito desanimador você saber que vai ter aflição, que vai ser perseguido. Você pode entrar na moda. Você pode entrar na moda. A gente pode transformar essa igreja aqui, esse local, num clube social, bastante carnalizado, envolvido com as coisas do mundo, preocupado com prosperidade e andar bonitinho, e não está nem aí para a palavra de Deus. Pode, chama qualquer um para pregar aqui, pode ser pastor, pode ser testemunhar. Qualquer lixo que vier aqui, nosso público está aberto, qualquer porcaria, não precisa ter zelo com a sã doutrina. Não fica nessa de evangelizar para estar indo para o inferno mesmo. Então, pode largar para lá esse negócio de evangelismo, entrar na do diabo, aí a gente fica tranquilo. Mas se você começar a querer viver piedosamente em Cristo, a ouvir o que Deus tem para dizer, e querer fazer o que Deus tem para dizer, e obedecer o ID, e evangelizar, e querer preservar a sã doutrina, e pregar a sã doutrina, e guardar a sã doutrina, e ser zeloso com a sã doutrina, aí a coisa vai ficar, você vai começar a balançar a caixa de marimbondo com a vassoura. O mundo espiritual não vai, do lado de lá, não vai ficar satisfeito, porque ele não resiste à ação da igreja, ele tem que impedir a ação da igreja. Então, quando Deus vem com aquela palavra rema, aquela customização de algum versículo para a sua vida especificamente, ele estuda os seus atos. A palavra, quando falou, observa no início, é porque Satanás, ele fica te observando. Ele sabe o quanto que você está sendo perseverante, disciplinado ou não. Ele observa a forma como nós respondemos à palavra. Daí ele sabe de que forma e com qual intensidade e aonde é que ele vai atacar. Ele vai estar muito atento, ele não pessoalmente, mas existem representantes dele aqui conosco, evidentemente, e ele vai prestar atenção, ele já está prestando atenção no pastor Geraldo desde o dia que ele começou a escrever a pregação. Ele já sabe o que você vai pregar. Porque quando você estava escrevendo, ele estava lá de olho. Ele vai falar desse assunto. E ele já vem tentando avacalhar a nossa vida, e especialmente a sua, desde o dia que você se propôs a pregar isso. Que ele quer fazer com que nós criamos que isso aí não é possível. Que isso que vai ser pregado hoje não é vivível. Vou colocar assim, não é prático. Ele tenta anular a palavra de Deus. E durante o processo de chegar até aqui, enquanto estamos aqui, até o momento que ele for falado, e principalmente durante o momento que estiver sendo pregado, ele vai tentar neutralizar, ou te distraindo, ou falando, nossa, mas como isso aí se encaixa na vida de fulano, né? Ele vai tentar terceirizar o negócio, não vai querer que você coloque isso para a sua pessoa. Ele vai falar, nossa, mas essa pregação está direitinho para a Márcia, né? Porque ela está errando, né? Pelo que eu já observei, que eu sou igual capeta, né? Pelo que eu já observei, ela parece que erra nessa área. Então essa palavra, graças a Deus, glória a Deus, está servindo para ela. Eu nem, para mim não. É o crente que lavrador, usa pá e enxada. Um que é para si, pega enxada e trazendo. O que usa pá, opa, isso aqui é para fulano, então, isso aqui é para ciclano. Mas isso faz parte da metodologia de Satanás. Ou ele tenta te não estar prestando atenção naquilo. Isso a gente aprendia muito com o pastor Marcos. Ele isso é a novela. A questão da concentração. Pode observar. Isso até o Rafa já observou, desde na época ele era quase meio que recém-convertido. Na hora do bom mesmo, um monte de coisinha começa a acontecer. Ele já observou, isso é engraçado.
Na hora assim Passa um carro, enquanto está fazendo um monte de coisa, está tudo beleza. Mas na hora assim, então irmãos, vamos abrir a Bíblia. Aí cai o raio, o carro bate, o cachorro, a porta, a lã, alguma coisa acontece. Ele tenta tirar a sua atenção. Aquilo é o momento pior para ele. Satanás é muito ativo para distrair. Sim, Para distrair. não é, Rafa? Você mesmo já observou isso, como é a hora que passa aqui a sombra. Vamos ler a palavra do Senhor. Passa um barulhão lá na rua. O fator a ser burro, né? Era No começo da pregação passava aquele cara. Plac, 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 plac. a gente chamava de fator Aceburgo, que é o ruim de ter uma igreja assim, que é uma cara pra rua. A gente chamava até de fator Aceburgo. Na hora da pregação é a hora que o cara liga o som no boteco, passa o cara da. E o dia que entrou o moço lá? E E o dia que entrou o senhor lá, parou o carro na porta e entrou correndo. Está preparado, pastor? Tá preparado? Pois é, ele tenta distrair, depois ele tenta terceirizar, né, fazer, napar, e por fim ele tenta fazer com que você creia que aquilo não é possível. Que não, ou adia isso, um dia nós vamos ver se a gente pratica isso aí, menos que no domingo mesmo, ou na segunda e durante a semana, a gente responda positivamente aquilo que foi apresentado pelo Espírito Santo através da palavra, que exalta o Senhor Jesus Cristo. E nós temos visto que à medida que é uma frase que apareceu aqui, que qualquer coisinha que você faça que não esteja dentro da palavra, da graça, é um processo de engano que já começou. Qualquer coisa que pensemos ou façamos que não seja orientada pela maneira como Deus pensa, ou seja, pela palavra de Deus, é um engano. Um engano já começou. Uma sementinha de engano já está plantada. Dali ela vai ramificar. Pode ser uma coisa muito crassa, ou pode ser uma coisa mais sutil. Uma embobilda assim, não tem nada a ver, mas já é um engano. Se ela não harmoniza, ela não ecoa, não ressona na mesma frequência que a palavra de Deus, uma atitude, um pensamento, um ato, uma decisão boa, má, ruim, não interessa, sutil, intensa, ela não tem alicerce na palavra de Deus para a nossa vida, já é uma sementinha de engano que vai brotar. E pelo que nós aprendemos semana passada, quando você opta consciente ou inconscientemente pelo engano, enganado ou me engana que eu gosto, ou um engano marciano, você acha que está fazendo uma coisa que vai dar? Não, isso aqui que seria o bom humano, né? Porque tem um engano enganadão mesmo, o cegão, ele nem sabe a rota de colisão que ele está entrando, a destruição que ele está indo na direção dela. Tem aquele que vai porque quer mesmo, ele quer ser enganado. E tem um engano religioso, um engano bem intencionado, onde a pessoa acha que vai dar um bom fruto aquilo ali, mas mal sabendo que aquilo não vai dar coisa boa. E quando a gente entra no engano, seja que engano for, ou acata o engano, ou melhor ainda, quando nós rejeitamos um rema de Deus, algo que Deus te falou especificamente, você já entrou no território do inimigo, porque não existe meio termo. Você está sob a ação da verdade que liberta, ou você está sob a ação do engano que destrói. Aí você vai começar a aprofundar nesse engano. E à medida que esse engano se intensifica, ele vai chamando mais outros enganos, ou seja, à medida que um abismo vai chamando outro abismo, isso eu estou repassando o que a gente falou na semana passada. Mais incapaz de perceber o estado de engano você vai ficando. É aquilo que a gente viu, você vai cauterizando. É o sanduíche do chorume. Lembra lá? Você já consegue comer um sanduíche catando o lixo chorumelento. Porque você já está insensibilizado. Você lembra dessa ilustração? A Márcia lembra bem, depois ela te acorda. Não repito. E aí a sua fé naufraga, a sua mente cauteriza, você já não consegue mais responder à fé,
e Deus vai só te repreendendo, tentando te corrigir, e a pessoa não vai respondendo, até que tem que vir uma paulada. Lembra? A gente parou nesse ponto. E isso é muito extremo, quando Deus realmente precisa fazer algo mais intenso, ou na vida financeira da pessoa, ou na vida física da pessoa. Não significa que todos que têm problema financeiro, Isso, na claro, saúde, evidentemente. Existem situações. Cada caso é um caso, né? Existem doenças que são genéticas, existem doenças que são consequências do nosso pecado, existem doenças que são porque Deus quis mesmo. É para a glória de Deus. Tem exemplos disso nas escrituras. Oi? Eu estou pensando nas epidemias, por exemplo. Tem muitos missionários médicos pegando ebola lá na África por causa da própria situação em si. Sim, então não existe um rótulo que generaliza tudo. Em João 9, né, quando Jesus curou aquele cego, o discípulo perguntou, Senhor, ele pecou, sua mãe pecou, seu pai pecou, sua avó pecou, sua bisavó pecou, por que ele é assim? Não, ninguém pecou não. Não, ele é assim porque eu quero mesmo. Para que a glória do Senhor manifestasse na vida dele. Não, ele é assim porque eu quero. Para a glória do Senhor. Eu que quero mesmo. Eu já estudei essa passagem. Manifestar ela da ótica da soberania, ela é bem intensa. E ele falou, a minha glória vai manifestar na vida dele. Sim. E você viu o testemunho que deu depois, né? Claro. Os pais, não pergunta para ele, que ele é de maior, né? Os fariseus vieram igual. Foi como a ressurreição de Lázaro, trouxe impacto. Ou a cura do coxo lá na porta do templo pelo 38 anos, Pedro, né? e João. Sim. Quando logo depois de Pentecostes. Não tem ouro nem prata, né? Porque Deus ele é macrotumus. Ele é longânimo. Ele dá tempo. Nós vimos que ele deu 120 anos para a geração pré-diluviana se arrepender. Ele deu 1000 anos para Tiatira se arrepender das suas obras. Está lá em Apocalipse 2, 21 a 23. Ele deu 490 anos para Israel entrar na trilha também, e durante esses 5 séculos ele ficou mandando profeta atrás de profeta até que veio Nabucodonosor. Mas chega um momento em que, depois de insistentemente a palavra ser recusada, em que algo tem que acontecer, porque ele também é Deus, ele também tem justiça e tem... É um versículo que eu já falei que eu quero colocar como título de um livro que eu pretendo escrever. Eu açoito a quem amo. É lindo esse título, né? Eu açoito a quem amo. Talvez você não vai vender nenhum. Não, é um livro para as pessoas não gostarem dele. Né? É um livro, não é um livro para instruir. Você pôr lá o milagre vai acontecer. É um livro para instruir, não é para vender. Porque no título não é agradável. Né? Mas parece quase que incoerente, né? Eu açoito a quem amo. Mas quando você vai em Provérbios, você vê que o pai que odeia o filho, ele deixa ele de qualquer jeito. Mas aquele que o ama, cedo o disciplina. Vocês já leram, né? A vara, perguntando cadê a vara do Isaac? Muito tempo que não fica pendurado. Mas a palavra fala que quem ama o filho, corrige o filho, nem que seja necessário a que seja dado umas varadas, porque é melhor tomar umas marquinhas na perna do que depois ir para o inferno. Não tem esses versículos assim. Igualmente a questão da recusa do rema, a recusa do rema, a recusa do rema, a recusa do rema, eu recusando o que Deus está falando, consequentemente você está querendo ou não querendo, optando pelo engano, vai fazer com que Deus interfira na sua vida. Lucas 13:5 fala: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Em Provérbios 15:10, disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Você lembra que eu falei que mais cedo ou mais tarde, ou ele vai mexer na sua vida física, ou vai mexer na sua vida familiar, ou vai mexer na sua vida financeira. Alguma coisa vai acontecer para ver se você acorda.
Teve um aqui que eu até elaborei mais um pouco o comentário, que eu gostei dele, é Provérbios 13:18, fala: pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução. Comentando, um homem que segue cursos viciosos, fica andando em círculos espiritualmente, ele se recusa a ouvir. E a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Ela tenta te ensinar. Se você não quer aprender, ela tenta te repreender, para ver se você acorda. Se você não aceita a repreensão, aí ela vem para te corrigir. Mas você tem que crescer. Então, quando você entra num círculo vicioso, um círculo que você não escuta mais a palavra de Deus, onde ela não faz mais efeito, onde você não responde mais a ela, quando você não pode mais ser persuadido pela palavra, aí Deus, lembra que nós já vimos versículos em que o homem, quando ele se recusa a receber a verdade, e isso é tanto no nível pessoal, como também num nível mais macro, no caso vai ser o planeta inteiro, no caso da tribulação. Quando ele se recusa a receber a verdade, Deus entrega ele para o erro. Então, você quer, então vai. Entra no erro. É isso que você está optando por, você quer isso, então vai. Quando o homem ele já não responde mais ao ensino, a repreensão e a correção que a palavra traz, aí Deus te entrega. Então vou dar espaço para você ir até onde você vai, até onde você quer. E normalmente ele acaba chegando na pobreza e afronta, que no hebraico significa, no caso de pobreza, é pobreza mesmo. Você começa a andar sem grana. Isso não quer dizer que se você está sem dinheiro é porque você está recusando a palavra de Deus. É aquela observação do pastor. Existem casos. Mas uma das formas como Deus trabalha no coração, no comportamento do impenitente, vamos dizer assim, daquele que não quer ser corrigido, é que ele começa a ter problema financeiro. Isso não quer dizer, não é? Ele é uma das áreas onde Deus trabalha. Tem um versículo também que você falou no começo, né? Aquele que quer ver piedosamente, passará. Sim, claro. Porque Deus tem um equilíbrio mesmo. Né? Sim, claro. É caso e caso. Por isso que a gente não pode julgar. Você vê a pessoa passando. Senão a gente vai fazer igual os amigos de Jó, vai ficar falando um monte de bobeira e nada tinha a ver. E deu um livro. Os amigos de Jó falaram, que deu um monte de capítulo. A maior parte do livro de Jó, você vai passando por ele assim, é só o lero-lero lá da galera que não sabia de nada, mas estava querendo explicar a situação. E não tinha nada a ver com nada. Aquilo ali era só porque Deus queria mesmo. Está sofrendo porque eu quero. Eu sou soberano, eu estou batendo uma aposta aqui com o diabo. E eu apostei que ele vai se manter íntegro e Deus ganhou a aposta, né, vamos dizer assim. Mas uma das consequências dessa impenitência é a pobreza. Ela vem. A palavra sobrevém no hebraico significa até que vem em breve, chega logo. No instantinho você está sem grana. E em não respondendo à questão da pobreza, né, se a panela vazia, a barriga roncando ainda não te faz acordar, aí vem a afronta. Afronta no hebraico significa uma experiência amarga. Algo que é como um dardo envenenado na alma. Algo que inflama a consciência e causa tormentoso remorso. É isso que quer dizer no hebraico a palavra afronta. Você vai recusando a palavra de Deus, não responde a ela. Uma das primeiras áreas onde Deus vai trabalhar é permitindo que você passe por escassez, falta de comida, falta de dinheiro. Se isso ainda não te atinge, ele vai permitir que uma situação amargosa aconteça na sua vida e que isso traga como consequência uma consciência atormentada e cheia de remorso.
É isso que quer dizer no hebraico. Então, pobreza e experiências amargas que trazem uma consciência inquieta sobrevêm ao que rejeita a instrução. É isso que quer dizer em Provérbios 13:18. Em 2 Reis 17:14, porém não deram ouvidos, antes endureceram o seu pescoço calejado. Lembra da semana passada? Como o pescoço calejado dos seus pais, que não creram no Senhor. Em Jeremias 17:23, mas não escutaram, não inclinaram os seus ouvidos, antes endureceram o seu pescoço calejado para não me ouvirem e para não receberem correção. Em Jeremias 19:15, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não darem ouvidos às minhas palavras. Neemias 9:29, e testificaste contra eles para que voltassem para a tua lei, porém eles se houveram soberbamente, eles estavam se achando. Não preciso ouvir isso não, porque eu sei o que eu estou fazendo. E não deram ouvido aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Viraram o ombro, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Neemias 9:29. Em Atos 7:51, foi o Estevão que foi apedrejado, né? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. E Romanos 1:28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, Deus tem algo para nos dizer. Nós temos como opção acatar o que Deus tem para nos falar, ou querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, consciente ou inconscientemente, optar pelo engano. Uma vez que você está no engano, você está na arena de Satanás. Você está no métier dele. Você está no campo de ação dele. E ele vai fazer com que aquilo só se aprofunde e só piore. E muitas vezes essa é até a maneira como Deus permite que todas essas coisas que nós lemos venham a acontecer. Ou seja, dependendo porque ele sonda corações. Ele sabe se aquilo você está ali de bobeira, ou se você está ali voluntariamente. Por exemplo, no caso de Neemias, a gente vê que foi algo consciente e voluntário. Virou o ombro, endureceu o pescoço, que ninguém manda, e não quis ouvir. No caso do Estevão, é tão literal que é estampar o ouvido, literalmente. O rapaz cheio do Espírito Santo, fazendo um discurso belíssimo. Ele fez um apanhado da história de Israel, do discurso do Estevão prestes a morrer. Foi uma aula de história bíblica que ele deu, do ponto de vista espiritual. E eles, eu penso que até tinham consciência de que ali era Deus falando, pelo contexto do que vinha acontecendo em Jerusalém durante 3 anos e meio de ministério de Jesus Cristo e já de alguns meses ou semanas de ministério da igreja, a partir de Pentecostes. Oi? Muitos eram líderes. Sim, muitos eram Talvez líderes. até um pouco de inveja de ver que ele sabia tanto, né? O Saulo, no caso, eu creio que ele era um marciano. O Saulo, então. Ele estava no engano. Eu acho que isso aqui é bom. Ele perseguia a igreja achando que estava fazendo o trabalho de Deus. Tem versículos que falam isso. Jesus falou para os apóstolos dele, para os discípulos: vai chegar um tempo em que eles vão te perseguir, te matar, achando que com isso estão prestando serviço para Deus. Quantos anos passaram desde a ressurreição até a perseguição de Paulo? Pois é, aí tem que olhar aí nas histórias bíblicas. Você fala desde o início do ministério de Jesus? Não, desde a ressurreição de Cristo até o início da igreja. Porque agora que Paulo foi criado. É de Pentecostes até Paulo. Até Saulo virar Paulo. Porque Paulo ele foi educado aos pés de Gamaliel. Sim.
E lá ele começa, capítulo 8, começa a falar sobre esse ministério de Gamaliel. Só que dá a entender que foi logo depois, pouco tempo depois, mas só que se Paulo estava em Jerusalém, ele deve ter presenciado toda a cena que aconteceu. Não, mas eu creio que Paulo não estava em Jerusalém. Entendeu? Durante o ministério Por de isso Cristo, eu que creio dá que a ele estava impressão fora. que teve alguns anos depois, e não foi logo Sim, imediato. sim. Mas tem aí as Bíblias que tem Tem a cronologia. as cronologias. Eu penso que seja questão de alguns anos, eu não sei precisar quantos anos. Entre de quem? Foi? Entre Pentecostes e a conversão de Paulo. Minha Bíblia fala 4 anos. Pois é. Foi uma questão. Então ele. É isso mesmo. Agora que eu lembrei que tem o pessoal da igreja adventista crê que a morte de Estevão sela o final da 70ª semana. Então são 3 anos e meio. Os 3 anos e meio do ministério de Cristo e mais os 3 anos e meio depois de Pentecostes com a morte de Estevão dá a última semana de então, Daniel. Paulo foi isso na teologia deles. Paulo então, foi contemporâneo de todos os acontecimentos de Cristo. Sim, mas ele não estava em Jerusalém, segundo os estudiosos. Mas Gamaliel, onde Gamaliel ministrava? É aí que tem que saber, porque ele foi educado aos pés de Gamaliel. Então, se Gamaliel ministrava em Jerusalém, ele estava em Jerusalém. Se estava em Antioquia, então foi lá. Ou em Tarso, né? Ou em Tarso. Que uma das melhores universidades judaicas, vamos dizer assim, ficava na Antioquia. Mas de qualquer maneira é 3 anos e meio, 4 anos, é por aí. Então por isso que eu penso que o Paulo era um marciano. Ele estava no engano marciano. Que batizou em homenagem. Mas Carlos, ele cria que estava fazendo um bom trabalho. Mas além disso, você não acha que eles ficavam meio surpreendidos? Porque eles se achavam muito inteligentes, né? Porque eles sabiam tudo, sabiam a lei e tudo. Superiores. Né? Aí, por exemplo, teve o discurso de Pedro, com a consistência e tudo, e ele era só um pescador. Isso também gerava um certo ciúmes neles, né? Um sentimento. Havia perplexidade. Eles viam que era um poder de Deus. Sim, existia muito testemunho da parte do Espírito Santo naquela época, com o ministério de Cristo. E nos primeiros anos da igreja, porque a palavra em Hebreus fala isso, que Deus dava testemunho juntamente com ele por meio dos sinais e prodígios que acompanhavam. Então, para a pessoa não ter convicção de que aquilo era de Deus, ela tinha que estar muito resistente. E também aquele sentimento que a pessoa tem assim, tá? Isso é uma ameaça para mim, para ele que sabia muito, então eu vou eliminar, vou matar, porque é uma ameaça para mim. Eu fiquei tantos anos lá na faculdade de Antioquia para saber. Não é nem tanto uma ameaça nesse sentido, era uma ameaça com o status quo mesmo dele, a posição dele. Exato, nesse Poxa, sentido. aqui eu agora sou o manda-chuva da sinagoga, se eu converter eu vou virar faxineiro da igreja, não vou querer não. Eu vou ser grandão aqui, depois eu vou para o inferno, mas tudo bem, enquanto eu estou aqui eu sou grandão. Isso mexia com orgulho. Mas de qualquer maneira, quando nós recusamos o rema de Deus e entramos no engano, um engano que eu gosto, não sei que sou enganado ou engano, acho que eu estou fazendo uma coisa boa, marciano. Você gostou do batismo de termo? Isso vai levar, dependendo de dias, de meses, de anos, de décadas, a consequências. Isso vai trazer desdobramentos, tanto do lado do aspecto espiritual negativo, vamos dizer assim, que é a ação de Satanás, que vai te conduzir a outro abismo, outro abismo, outro abismo, outro abismo, sensibilidade, 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 cauterização, naufrágio na fé, naufrágio na fé, naufrágio na fé, como do ponto de vista, entre aspas, positivo, que vai ser a disciplina de Deus. Ele tentando te reconduzir através de pobreza, através de doença, através de perda de saúde, através de perda de entes queridos, através de perda de honra, perda de cargos, perda de capacidade laborativa, como diz a advogada, através de alguma coisa que a coisa só vai aprofundar, só vai piorar. Esse caminho ele só avança em direção ao fundo, tanto do ponto de vista negativo, a Satanás agindo,
como do ponto de vista positivo, que é Deus agindo. Ou Deus agindo, permitindo que Satanás haja. Né? Pode ser uma combinação dos dois. Mas para que entrar nessa? É tão mais fácil. Deus falou, faz. Não é? Essa semana mesmo eu tive um embate com Deus em relação a isso que eu estou falando aqui agora. Porque numa determinada circunstância, e Deus falou assim, ó, você lembra que você está falando lá, né? Que se eu falei, faz. Então faz tal coisa. Eu falei, não, justo eu não estou ensinando para eles, né? O par. Né? Mas eu também vou ter que entrar nessa de se você falou, tem que obedecer. Eu falei, não, principalmente. Então, qual que é o antídoto? Qual que é o remédio? O que a Bíblia nos instrui, o que a palavra fala a respeito de como não entrar nesse caminho? Como evitar o caminho, a viagem da destruição? Né? Aqui você interferiu na primeiríssima aula de engano, lendo antecipadamente algo que eu queria ter lido a posteriori, onde fala que Satanás quer te levar para uma viagem rumo à destruição. Lembra? É o primeiro parágrafo aqui do livreto do Stevens. A meta de Satanás na vida de cada crente é guiá-lo ao desvio, levá-lo numa viagem de destruição, que é fora do plano perfeito do Deus Todo-Poderoso. A viagem à destruição. Né? Como evitar isso? Como sair fora disso? Como não entrar nessa? A palavra tem muito a dizer. A gente pode começar, por exemplo, agora vão vir aí 1, 2, 3, 4, acho que não vai dar tempo hoje não, 5 folhas e meia de remédios. O remédio. A gente pode ir até 11 horas. Amém. Mas em 2 Coríntios 10, 5, só para dar uma pitadinha, deu uma hora não, né? Já passou. Não, ali deu 48. Ali, ó. Ah, é? Não, que eu sigo por aqui, 50 minutos, ali está dando 40 e... Ó, 50 em ponto aqui agora, esse relógio está adiantado, né, Ana? Ele está trabalhando contra mim. Aí está falando quanto? 50. Ah? Ele é atualizado pelo satélite. Acabou de virar 51 agora. Ele deve estar E o meu é com mais ou menos Brasília. É. Aqui também. O meu é com Brasília. Então, na semana que vem, veremos o remédio. Vai ser uma aula, vai ser uma escola dominical farmacológica. Não percam o remédio. Tem uma surpresa para nós. Então,